Olá, seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal da Wisdom Guild. Eu me chamo Pedro e viemos analisar o novo documento, o primeiro documento feito pelo Papa Leão XIV. Estou aqui em mãos com a exortação apostólica Dilexi Te. E esse vídeo será um resumo dessa exortação. Aqui já tenho as minhas anotações. Bom, sem enrolação, vamos fazer uma análise deste documento, que é uma exortação. Exortação significa uma advertência, um conselho, justamente seguindo a linha do que o Papa Francisco queria. O Papa Leão XIV mantém a exortação, seria como Nosso Senhor dizendo, dando um conselho, dando a advertência que está neste documento, com este intuito que foi feito. Bom, uma exortação, ela é uma advertência, um conselho, ela não é uma encíclica, ela não ensina de maneira, digamos assim, dogmática, uma doutrina, mas é uma advertência, é um aviso, para onde o nosso pensamento deve se dirigir. Isso é muito importante. E essa exortação, ela é dividida em 5 capítulos ou 5 partes. Eu anotei aqui os 5 e dividi mais ou menos tematicamente o que acontece. No capítulo 1 existe uma introdução e uma contextualização dos termos, isso principalmente da linha do que o Papa Francisco já estava fazendo. Então, o Papa Leão XIV, ele pega toda essa herança, já estava escrito, boa parte, a gente percebe inclusive pelo próprio estilo literário aqui, nesses 2 primeiros capítulos, é bem da Papa Francisco. Do capítulo 3 em diante, fica mais próximo do que é o pensamento do Papa Leão XIV. Mas, claro, todo o documento embebido com pensamentos dele, ele faz uns arredondamentos de conceito a respeito do que o Papa Francisco havia colocado, e a gente vai analisar isso ponto por ponto. Então, capítulo 1, introdução e contextualização dos termos. Capítulo 2 vai tratar sobre nosso Senhor Jesus Cristo e o problema da pobreza, citando passagens, inclusive, dando um contexto ali da época de Nosso Senhor. Isso é bem Papa Francisco. Agora, do capítulo 3 para frente, percebe-se algo mais Leão XIV. Então, é feita uma curva da história sob a ótica do tema pobreza, sobre os pobres. Então é mostrada a história da igreja em função do que as ordens religiosas e os santos que foram suscitados por Deus foram fazendo a respeito desta matéria. Então pegou-se o tema pobreza, pobres, toda essa temática, e se fez uma curva da história desde Nosso Senhor até os nossos dias. Isso é o capítulo 3. O capítulo 4 aborda de maneira mais pontual a doutrina social da Igreja. Ele retoma alguns documentos, inclusive do Concílio Vaticano II, cita, por exemplo, João 23, Papa Paulo VI, e no capítulo 5 ele faz um apelo aos nossos dias. Então, a estrutura da exortação em 5 capítulos é essa: introdução e contextualização dos termos, Nosso Senhor e o problema da pobreza, curva da história sob essa ótica, detalhes da doutrina social da Igreja e um apelo aos nossos dias. Então, basicamente, a exortação está dividida assim nessas cinco partes. Bom, comecemos pelo capítulo 1. Antes disso, tem uma pequena epígrafe, uma pequena explicação de como surgiu esse documento, Começa Dilexi Te. Engraçado que o documento foi escrito em italiano, sendo que todos os documentos da igreja são escritos em latim, depois traduzido para os demais idiomas. Este, em concreto, foi escrito em italiano, apesar do nome manter a tradição, As primeiras palavras eu te amei, Dilexi Te. Então manteve-se o latim, apesar do texto ter sido escrito originalmente em italiano. Então assim começa: eu te amei, Apocalipse 3:9. Diz o Senhor a uma comunidade cristã que, ao contrário das outras, não tinha qualquer relevância. E aqui é interessante essa citação, porque essa igreja ao qual Nosso Senhor se dirige no Apocalipse, ela não tinha relevância. O que é relevância? A palavra pobre, no sentido judaico, significa isso: aquele que não tem relevância. Por quê? Para os fariseus, por exemplo, os samaritanos, os gentios, eram povos sem importância, povos que estavam fora da aliança, que não conheciam a verdade e, portanto, estavam
aquém, muito aquém do conhecimento que os judeus tinham, estavam alienados com relação à história da salvação. Aí Nosso Senhor veio abrir as portas para todos, para os pobres, ou seja, para aqueles que não são relevantes. Então a palavra pobre aqui já fica bem definido como aquilo que não é relevante, aquilo que não tem relevância ou importância, não porque em si não há importância, mas porque aqueles que deveriam dar importância não dão importância. Aí que está o ponto. Claro que não está aqui no texto diretamente assim, mas quem tem o conhecimento dos termos, né, principalmente de quando Nosso Senhor fala usando os termos em hebraico, sabe que pobre significa isso. Essa passagem não está aqui à toa. Eu te amei, diz o Senhor a uma comunidade cristã que, ao contrário de outras, não tinha qualquer relevância ou recurso e estava apenas exposta à violência e ao desprezo. E aqui continua as palavras da citação. Tens pouca força, mas farei que venham prostrar-se a teus pés. Ou seja, Deus gosta de imperar pelos bons aparentemente apagados. Então Deus manifesta o seu poder, a sua força, quando aqueles que ninguém dá nada, quando aqueles que são pobres, sem recursos, apagados, né, que o mundo fala, esse daí não tem poder político nenhum, ele não tem poder do dinheiro nenhum. São com esses poucos que Deus faz a sua vitória. Então Deus gosta de imperar, porque assim ele mostra como o bem tem mais força que o mal. Ele pisa na cabeça do demônio, ele vence não através dos sábios, não dos sábios mundanos, né? Não através dos ricos, não através dos que têm poder político, mas através dos pequenos. Isso vai ficar claro durante todo o documento, isso é maravilhoso. E não é pobre só de dinheiro, é pobre no sentido disso, aquele que às vezes não tem relevância, é através dele que Deus faz a sua obra. Lembremos as palavras da Escritura. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se a pedra angular. O que é a pedra angular? Os pedreiros estavam fazendo as obras, os arcos, e as pedras têm que ser mais ou menos iguais para fazer o arco, né, para ter a sustentação e o peso ser bem distribuído. Eu não sou arquiteto, não sou engenheiro, mas quem é arquiteto e engenheiro sabe muito bem disso. E tem umas pedras que elas não se encaixam nesse padrão, então elas são jogadas fora. Só que acontece que quando chega na última pedra, que se coloca aqui no topo, que sustenta os dois lados da ogiva, tem que ser uma pedra muito específica, de um formato muito específico, e às vezes completamente diferente de toda a estrutura. E muitas vezes a pedra que não servia para a estrutura da ogiva, ela se torna a pedra angular. Colocada ela ali, se tira a sustentação e o arco se mantém de pé. Então o pedreiro fala, pega aquela pedra que a gente jogou de lado, desprezou, porque ela é a pedra angular, é ela que vai dar sustentação de tudo. Então olha que maravilhoso. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se a pedra angular, é o símbolo de Nosso Senhor. E como está dito aqui no documento, o pobre, aquele que não tem relevância, ele, quando nós fazemos uma obra de misericórdia para com ele, estamos fazendo para Cristo. Ou seja, existe uma similaridade entre aqueles que não têm a relevância, aqueles que são pobres, e Cristo, entre eles e a pedra angular. Eles se tornam pedra angular para Deus manifestar todo o seu poder. Né? Já está tudo aqui no comecinho. Inclusive vai citar o cântico de Maria, né, o cântico de Nossa Senhora. Derrubou os poderosos de seus tronos e aos humildes exaltou, né, no Magnificat. Tem essa figura do bom pastor, né? Inclusive foi dizer que na encíclica do Papa Francisco ele tinha colocado: Jesus se identifica com os últimos da sociedade e como através de seu amor doado até o fim mostra dignidade de cada ser humano. Então Nosso Senhor é o bom pastor. Ele é aquele que larga as 99 e vai atrás daquela única ovelha perdida. Ou seja, ele quer mostrar que aqueles que muitas vezes estão em situações vulneráveis, seja de espírito, seja materialmente falando, ele larga aquelas que estão boas e vai atrás daquela para mostrar que é a mesma dignidade. É a mesma dignidade. E aqui já se percebe, apesar do Papa Leão XIV herdar os documentos do Papa Francisco, essa exortação ela é uma transição de papado. Então, é uma transição de Francisco para
o Papa Leão XIV, o Papa Francisco para o Papa Leão XIV. É claro, ele herda, mas ele muda um pouco os termos, ele quer se desfazer um pouco daquela imagem, muitas vezes, do Papa político para o Papa que é o sucessor de São Pedro. Então ele vai pegar esse tema, ele vai receber essa herança do seu antecessor, mas ele vai sublimar e mostrar como um Papa trata de um tema social sem cair apenas no âmbito político, sem ser contaminado pelo âmbito sociopolítico econômico. Pelo contrário, dar uma solução universal para que aí o campo social, político e econômico tome as devidas providências. Esse é o papel do Sumo Pontífice. E é o que ele faz, né? No começo, claro, ele começa aqui, está embebido do Papa Francisco. Inclusive, o estilo é assim. Até o capítulo 2, o Papa Francisco ele se autocita muito. E aqui aparece muito autocitação dele, né? Só o Papa Francisco. Da metade para frente, começa uma série de citações a respeito do magistério da Igreja, em especial dos padres da Igreja, do Concílio Vaticano II. Então, tem toda uma retomada da tradição apostólica e conciliar no sentido pastoral, né? Porque o Concílio Vaticano II não foi um concílio dogmático, foi um concílio pastoral, portanto, de ordem mais prática, um pouco mais próximo da esfera social. Mas o Papa aqui vai fazer adendos bem interessantes e puxar um pouco também para a linha mais doutrinal também. Isso é muito importante aqui. Em continuidade com a encíclica de Lex Nos, o Papa Francisco, nos últimos meses de sua vida, estava a preparar uma exortação apostólica sobre o cuidado da Igreja pelos pobres e com os pobres, intitulada de Lex Te, justamente. Imaginando Cristo a dirigir-se a cada um deles dizendo: tens pouca força, pouco poder, mas eu te amei. Apocalipse 3:9. Ao receber como herança este projeto, sinto-me feliz ao assumi-lo como meu. Ou seja, o Papa aqui está assumindo o que o Papa Francisco deixou e tomando como dele. E aqui ele coloca, claro, alguns contornos, como a gente já vai ver. Bom, uma coisa interessante é um apelo a reconhecer a Jesus nos pobres, ou seja, naqueles que não têm relevância, mas são da verdade, como nós já comentamos. Bom, aqui, terminando essa pequena introdução, vamos ao capítulo 1, algumas palavras indispensáveis, esse é o título. E já o segundo subtítulo é São Francisco, né? O primeiro subtítulo no caso. E olha que interessante, já começa aqui dizendo, para conceituar o que é o termo pobreza e como ele vai fazer ligação com o Nosso Senhor na Escritura. No capítulo 2 ele já começa aqui citando a Escritura, para contextualizar. Os discípulos de Jesus criticaram a mulher que derramou um perfume muito precioso sobre sua cabeça. Nosso Senhor, inclusive, diz na ocasião: pobres sempre tereis convosco, mas a mim nem sempre me tereis. Aquela mulher tinha compreendido que Jesus era o Messias humilde. E aí continua mais embaixo. Em qualquer parte do mundo onde este evangelho for anunciado, há de também narrar-se em sua memória o que ele acaba de fazer. Mateus 26:13. Olha só, aí ele vai dar uma pequena explicação. A simplicidade daquele gesto revela algo grandioso. Então a pecadora que derrama de um vidro de alabastro, tira ali todo um perfume e derrama sobre Nosso Senhor. Nenhuma expressão de carinho, nem mesmo a menor delas, será esquecida, especialmente se dirigida a quem se encontra na dor, sozinho, necessitado, como estava o Senhor naquela hora. Então, aquela moça pecadora, sem relevância, né? Os purinhos, os fariseus purinhos, não via aquela pecadora com relevância, e ela, pobre dela, soube reconhecer o Messias, soube arrepender-se, e o seu pedido de perdão, o seu afeto, o seu gesto de carinho em querer ser perdoada e seguir de fato a Nosso Senhor, foi jogando perfume sobre a cabeça de Nosso Senhor. E esse gesto Nosso Senhor não esqueceu. Tanto é, eu até anotei aqui, depois deste fato, aí Judas ficou, a raiva entrou no coração de Judas e foi aí que ele foi procurar os inimigos de Nosso Senhor para vendê-lo, né? Como diz a Escritura, procurava alguma forma de entregá-lo aos chefes do Sinédrio. Então, nasceu a falta do amor aos pobres, aqueles que não têm relevância, em ver neles a Cristo, coloca no nosso coração
uma espécie de verme que entrou no coração de Judas, que é de entregar a nosso Senhor Jesus Cristo, de traí-lo. Olha que coisa. Então, a passagem está muito bem colocada nessa exortação. E essa simplicidade, ela fez o bem nessa simplicidade. Em vez de amar, os apóstolos, especialmente Judas, ficaram tristes. Não, e se pegar esse dinheiro com esse perfume que está jogando em nosso Senhor e der para os pobres? Olha só que interessante. Os mesmos pobres que devem ser defendidos são os mesmos que são usados como desculpas quando o óleo é colocado sobre a cabeça de nosso Senhor Jesus Cristo. Quantas vezes nós não ouvimos de pessoas, nossa igreja é muito rica, por que não pega essa riqueza toda e distribui entre os pobres? Isso parece muito com a tentação de nosso Senhor do deserto. O diabo fala a mesma coisa para nosso Senhor. Por que não pega essas pedras e transforma em pães? Essas pedras da igreja divide e transforma em pães. É a falsa pobreza. É a falsa caridade, no fundo. Então, o termo pobreza precisa ser muito bem entendido. E aqui ele é muito bem colocado. Bom, adiantando aqui para o segundo subtítulo, São Francisco, um pouco acima diz, afeto pelos pobres. Então, amor ao próximo, amar a nosso Senhor Jesus Cristo no próximo, é amar a Ele nos pobres, ou seja, aqueles que são apagados, que aparentemente não têm relevância. Quando nós os amamos, fazemos uma obra de caridade, uma obra de misericórdia para com eles, aí sim nós estamos fazendo para nosso Senhor Jesus Cristo, estamos nos aproximando, nos configurando inclusive com Cristo. Então isso é muito importante, não é fazer para ganhar louros, não é fazer para aparecer na foto, não é fazer para se sentir bem, não, é fazer porque ali está nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é muito importante. Bom, São Francisco de Assis, inclusive está escrito aqui que quando o Papa Francisco assumiu, um cardeal o abraçou e disse, não esqueças dos pobres, né? Até sublinhei aqui, porque pode ser que tenha dito de uma forma mais enviesada para a esquerda, pode ser, né, enquanto espectro político, né? Porque o Papa Francisco era muito político, pode ser. Mas aqui o Papa Leão XIV faz esse giro, ele reinterpreta. Então, não esqueçais dos pobres, não é os pobres carentes apenas financeiramente e usados por uma doutrina socialista, comunista, como fachada para um plano perverso, uma filosofia perversa. Não, aqui pobre é nesse sentido que nós já dissemos anteriormente. Bom, São Francisco de Assis, a figura luminosa do poverello, né? O pobre italiano, não, poverello, jamais deixará de nos inspirar. Então, São Francisco, ele não só abdicou dos bens materiais, como também dos bens que poderíamos dizer culturais, intelectuais. Ele abraçou a via da pobreza, ele quis deixar-se ser esquecido. E olha que curioso, quando ele, o grande São Francisco, resolveu apagar-se para o mundo, ser um pobre, ou seja, ser alguém sem importância, ser esquecido aos olhos dos homens, aí então ele se tornou lembrado, se tornou relevante, se tornou grande no reino dos céus. É o que o nosso Senhor diz, quem quiser ser o primeiro, que seja o último, né? O último na terra é o maior no reino dos céus, ou seja, aquele que não tem relevância, não tem aparentemente importância, é pobre, este é grandioso no reino dos céus. Então olha que importante, olha que bonito, nosso Senhor vai dizer aos apóstolos, né? Aquele que quiser ser o primeiro, que seja o último, né? Isso significa pobre, não é pobre de dinheiro, não é pobre, ai coitadinho, não, é aquele que se esvazia de si mesmo, para que Deus o complete. Esse é o verdadeiro pobre. Por isso nosso Senhor vai dizer, no Sermão das Bem-aventuranças, é a primeira linha, a primeira frase, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Quer dizer, o reino dos céus é feito de pobres, né? Então, a palavra pobre precisa ser bem entendida. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Em muitas traduções bíblicas se troca a palavra pobre ali por bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ou seja, aquele que se esvazia de si mesmo, é pobre de si, né? E
que é rico de Deus, porque Deus o completa, já que ele esvaziou-se de si mesmo. Isso é o pobre. É aquele que não tem relevância aos olhos do mundo, aquele que não tem relevância nenhuma política social, porque ele não está preocupado em agradar o mundo, em ser do mundo. Ele está preocupado em configurar-se com Cristo. Essa é a verdadeira pobreza, que na verdade é uma riqueza espiritual. Então, muito mais do que riqueza ou pobreza material, é prestar atenção no que o texto está dizendo, prestar atenção no que a Escritura diz. Bom, e São Francisco ele vai muito nessa linha. Deus desce a fim de libertar o povo, né? E diz para Moisés, né? Eu te envio, está em Êxodo 3, 7 a 10. Também tem uma outra passagem que cito aqui. Clamaram então ao Senhor e o Senhor enviou-lhes um Salvador. Então, Deus escuta o clamor do seu povo, né? E olha que interessante, Deus envia sempre os nobres, as elites, os seus, para libertar aos pobres. Porque as pessoas mais simples, as pessoas que se enchem de Deus, elas amam a autoridade, elas amam os profetas. É a história do pobre Lázaro e o rico que não tinha nome, né? Não ter nome é algo muito puxado, porque é não ter importância diante de Deus. O nome diz respeito à essência, então não ter nome é que a essência apodreceu de tal forma que é como se ela não tivesse, Deus tivesse apagado esse nome do livro da vida. É um negócio absurdo, né? E o Lázaro, ele é aquele que escuta, que ama os profetas, e o rico é o que Deus diz: nem se os mortos ressuscitassem, eles acreditariam. Eles tinham os profetas, mas quiseram matá-los, né? Foram assim, né? Todos mortos. Então, olha só essa diferença. Até anotei aqui, ó, as várias definições da pobreza, né? Porque eu estou sempre batendo aqui e vou bater até o final. É importante entender o que significa o termo pobreza. Não é só pobre de dinheiro, não é só da marmita para quem está precisando. Não é isso. A pobreza, ela tem muitos sentidos. E esse sentido sapiencial que Nosso Senhor dá a entender é o mais importante, sem dúvida, claro, sem excluir aos outros, né? A exortação várias vezes vai falar, inclusive, da pobreza material e como ela deve ser suprida. Na verdade, existem muitas formas de pobreza. A daqueles que não têm meios de subsistência material, a pobreza de quem é marginalizado socialmente e não possui instrumento para dar voz à sua dignidade e capacidades, a pobreza moral e espiritual, né, que é a mais alta, né, a que devemos tomar mais cuidado, a pobreza cultural, aquela de quem se encontra em condições de fraqueza ou fragilidade, seja pessoal, seja social, a pobreza de quem não tem direitos, nem lugar, nem liberdades. Só que aqui eu senti que faltou isso, a verdadeira pobreza, que é a pobreza de espírito que nós devemos ter com relação a nós mesmos, esvaziarmos de nós mesmos para que Deus nos complete, né? Essa é a verdadeira pobreza, é a pobreza boa. Todas essas listadas aqui são más, elas precisam ser supridas de alguma forma. E o teor do Papa Francisco era muito social, é uma figura muito social, até tendendo um pouco a um espectro político, né? Mas aqui Papa Leão XIV já dá todo um contorno, tira esse aspecto social, está puxando a coisa para a questão da dignidade humana, que ele vai abordar lá no, se eu não me engano, no capítulo 4, que é o ponto da doutrina social da Igreja, retomando alguns documentos que nós já temos, inclusive, vídeo no canal, né, da Rerum Novarum, enfim. Compromisso em favor dos pobres e pela erradicação das causas sociais e estruturais da pobreza, embora tenha adquirido importância nas últimas décadas, ainda continua insuficiente. Até porque as sociedades em que vivemos privilegiam com frequência linhas políticas e padrões de vidas marcados por numerosas desigualdades, e por isso as antigas formas de pobreza que evidenciamos e se procuram combater acrescentam-se a outras novas, por vezes mais sutis e perigosas. Deste ponto de vista, é de louvor que as Nações Unidas tenham colocado a erradicação da pobreza como objetivo, como um dos objetivos do milênio. Então aqui o que eu disse, ele puxou a exortação muito para a esfera política,
o Papa quis manter esse trecho do Papa Francisco, o Papa Leão XIV quis manter, porque ele já tirou um pouco dessa ideia só social, né? Já trouxe todo o aspecto magisterial da igreja, mas aqui ele faz questão de manter esse trecho para assim descer. Tem problemas de pobreza antigos que foram solucionados, né? O Brasil nem se o diga, por exemplo, a princesa Isabel libertou, né, da escravidão muita gente com o decreto que ela fez. Então, imagine só, uma forma de pobreza, uma forma de escravidão foi vencida, mas existem outras formas de pobreza que levam à escravidão que precisam ser vencidas, que são novas, né? O documento vai abordar mais lá para frente, mas eu não vou entrar no caso, né? Porque a relação entre pobreza que leva à escravidão é uma questão que daria para se falar, se comentar em outro vídeo, e falar sobre esta ótica desse documento seria para outro vídeo ainda também. Então é muita coisa, não vai dar para falar tudo. Um ponto que eu gostei que o documento fala é esse trecho aqui, ó, associar também uma mudança de mentalidades que tenha incidências culturais, a ilusão de uma felicidade que deriva de uma vida confortável, mais embaixo, acumulação de riquezas e no sucesso social a todo custo. E mais embaixo, vemos paradoxalmente crescer algumas elites ricas. E a continuação mais embaixo, no mundo à parte em relação às pessoas comuns. Quer dizer, eu fui sublinhando para as várias partes fazerem uma linha, né? Várias vezes eu vou pular muitas linhas, mas lendo vai ter a ideia geral daquele contexto, daquele parágrafo, para a gente agilizar um pouco aqui. Então, qual que é essa mudança de mentalidade? O católico ele não pode acumular riqueza no sentido de colocar a sua esperança totalmente numa vida confortável, acumulando riqueza. Não estamos aqui neste mundo para isso. Claro que a gente pode criar um pequeno patrimônio, esse patrimônio suprir as nossas necessidades e termos uma vida mais tranquila, mais confortável até. Mas isto não pode ser o fim em si mesmo da nossa vida. É isso que o documento está se referindo quando bem entendido, bem interpretado, né? Claro que algumas pessoas podem ler essas partes, se condoer, né, e acabar falando, o documento do Papa é socialista, puxando corda para o comunismo. Não é. Parece, mas não é. Talvez o documento original que o Papa Francisco queria lançar fosse, o Espírito Santo não deixou. Veio um Papa colocado pelo Espírito Santo, e ele, esse Papa que veio colocado pelo Espírito Santo, está fazendo um arredondamento de conceitos, está parando essas arestas, usando os trechos que poderiam ser mal entendidos numa boa colocação, bem entendidos e bem colocados no documento, pelo menos assim que eu estou vendo, né? Está muito bem colocado, sim. Bom, aqui vão ter fatores sociais no ponto 12 do capítulo 2, sinceramente não vou entrar nessa questão, ainda com o Papa Francisco muito se autorreferenciando aqui nessa primeira parte. Isso aqui eu sublinhei, é importante, ó. Aumentou a riqueza, mas sem equidade, e assim nascem novas pobrezas. Quando dizem que o mundo moderno reduziu a pobreza, fazem-no medindo-a com critérios de outros tempos, não comparáveis à realidade atual. Isso é verdade. De modo proporcional, apareceram outras formas de desigualdades, né? Eu digo isso porque, por exemplo, se cria algo, ao criar-se esse algo, quem não tem já é privado disso, ou seja, uma nova forma de desigualdade aparece. Então, por exemplo, com o avanço da tecnologia, é verdade, né? A tecnologia tirou muita gente da pobreza, ajudou a trazer conforto, mas criando certas tecnologias, automaticamente já está privando um grande número que não as possui. Portanto, já existe uma pobreza nessa nova forma, né, nesse novo algo que apareceu, né? É isso que se refere a isso, e é verdade, né? Se cria o celular e alguns têm, outros não, pronto, já criou outra forma de desigualdade. Então fazer com que todo mundo tenha celular, todo mundo tem aqueles robôs agora do Elon Musk que limpa a casa, enfim, que parece um ser humano mesmo, nem todo mundo tem acesso a uma tecnologia dessa. Então já se cria uma nova forma de desigualdade e que conforme passa o tempo ela vai sendo superada. Então, essas novas formas de pobreza, elas, nesse sentido sociopolítico econômico entendido aqui nesse trecho, elas aparecem
e elas precisam ser solucionadas. Mas olha como o Papa Leão XIV faz as coisas. Ele pegou esse trecho social do Papa Francisco e logo embaixo o complementa. Olha só. Contudo, se reconhecemos que todos os seres humanos têm a mesma dignidade, independente do local de nascimento, não se podem ignorar as grandes diferenças que existem entre países e regiões. Olha só que coisa. Se a nossa dignidade humana é a mesma, todos os povos têm que ser tratados com o mesmo grau de dignidade. Isso está implícito também o mesmo grau de riqueza. Então, se um país, uma nação, ela é mais rica, ela tem que estender a mão à nação vizinha. Ela tem que ajudar, ensinar, instruir. E isso foi o grande plano, né, que aqueles que foram professores de Leão XIII tiveram naquele período e que infelizmente não vingaram porque não seguiram os conselhos que foram dados. E agora o Papa Leão XIV está tentando retomar isso aí. Eu mesmo estou lendo um livro sobre direito natural de um jurista muito famoso no século XVIII, XIX. Ele foi professor de Leão XIII, inspirou inclusive as encíclicas, acho que ajudou também na elaboração delas. Por exemplo, da Rerum Novarum, que nós já temos vídeo aqui no canal. Então, toda essa questão social que foi abordada lá atrás, no final do século XIX, início do século XX, está sendo retomada aqui, como nós também já falamos num outro vídeo, né? A relação entre Leão XIV, seu pontificado agora, com o que já passou com Leão XIII lá atrás. Inclusive ele falou que a escolha do nome foi por causa disso, foi para continuar o que Leão XIII estava desenvolvendo, né? E é nosso trabalho como católicos estudarmos todas essas bases, né? E irmos na direção do Papa, ajudarmos, porque, como também dissemos em outro vídeo, a revolução tecnológica é a nova fase do fogo, é a terceira etapa da fase do fogo, né, em que a ferramenta avança. A primeira foi a descoberta do fogo, a segunda foi a Revolução Industrial, e agora com a Revolução Tecnológica estamos numa terceira reviravolta, que a dignidade humana deve ser mantida, mas dignidade humana entendida como todo aquele que é batizado é filho de Deus, todo aquele que não é batizado é criatura e possível filho de Deus. É com esta dignidade. Está dizendo aqui logo em seguida, muito menos a pobreza é uma escolha para a maioria deles. Então nós devemos ter esse sentimento com os nossos irmãos, ajudá-los de fato, materialmente, se for preciso, né? Bom, no capítulo 2, Deus escolhe os pobres. Como eu disse no início do vídeo, no capítulo 2, ele vai dar uma visão geral de Nosso Senhor, a relação dele com os pobres. Inclusive fala aqui sobre a opção preferencial de Deus pelos pobres, né? Vou ler esse trecho e aí já vamos direto para o capítulo 3, sobre uma opção preferencial de Deus pelos pobres, uma expressão que surgiu no contexto do continente latino-americano, em particular na Assembleia de Puebla, mas que foi bem integrada no sucessivo magistério da Igreja. Esta preferência nunca diz respeito a um exclusivismo, a uma discriminação em relação a outros grupos. Vale a pena dizer algumas considerações aqui. Às vezes a palavra pobres é trocado por pecadores, né? Como, por exemplo, nesse trecho. Porque me ungiu para anunciar a boa nova aos pobres ou aos pecadores, né? Então, pobre e pecador, né, tem esse sentido. E olha que interessante, é no pecador que a gente encontra Cristo quando o pecador está arrependido. Existe essa ligação de termos também. Olha só que coisa, já no capítulo 2 aqui, ele vai dar uma volta, né, dar uma solução quando fala de caridade e diz daqueles que são verdadeiramente discípulos de Nosso Senhor, que eles têm que obrar, fazer as obras de misericórdia. A caridade não é um projeto político, mas um dever moral. Belíssimo, belíssimo. Os apóstolos respondem não com qualquer discurso abstrato, ao colocar no centro a caridade para com todos. Reorganizo a assistência às viúvas, pedindo à comunidade que procurasse pessoas sábias e estimadas a quem confiar o serviço das mesas, enquanto eles se ocupam da pregação da palavra. Então olha só que coisa, existe uma articulação interessante aqui entre a pobreza espiritual e
pobreza espiritual e a pobreza material, entre a riqueza espiritual e a riqueza material. Então é preciso pessoas sábias e que sejam virtuosas para que se confie às mesas, ou seja, resolver esse problema social da pobreza, enquanto aqueles que são mais chamados vão resolver o problema da pobreza espiritual, que é a pregação da palavra aos ignorantes. Isso é muito importante, levar o evangelho, né? Não é só alimentar a barriga, né? Dar de comer ao pobre, mas não dar o alimento espiritual. Inclusive, vai se falar da Eucaristia, ao pão que alimenta a alma, que Nosso Senhor se dá em alimento. Então existe também essa relação entre o pão dos pobres, né? O pão dos anjos que se torna pão dos pobres homens. Então Deus quer dar-se a nós em alimento para suprir a nossa pobreza, ou seja, matar a nossa fome. Olha aqui como tudo está amarrado, como tudo está interligado, todos esses conceitos. E é bonito ver a relação neste documento. Bom, antes de prosseguirmos, eu vou ler um trecho aqui do livro da Nobreza, do professor Plínio Corrêa de Oliveira, em que ele faz uma opção preferencial pelos nobres, né? O Concílio Vaticano II, e este documento faz um apelo preferencial pelos pobres. Dr. Plínio faz um apelo preferencial pelos nobres, mas não à toa. Olha o que ele vai dizer. Opção preferencial pelos nobres, a expressão quiçá possa surpreender à primeira vista aos que se familiarizaram com a fórmula cara de João Paulo II, São João Paulo II. Opção preferencial pelos pobres. Porém, é exatamente uma opção preferencial pelos nobres que anima este livro, o livro da nobreza. Só que ele vai responder, olha só. A grande objeção que esta afirmação pode suscitar é que ex natura rerum, ou seja, da natureza das coisas, um nobre é relacionado, importante e rico. Ele tem, pois, múltiplos meios para sair da situação de penúria em que incidentemente se encontre. A opção preferencial já foi exercida a favor dele pela providência que lhe deu tudo quanto é necessário para que ele se soerga. E aí vai se falar do pobre, olha que interessante. É precisamente o contrário o caso do pobre. Ele não é ilustre, não dispõe de relações úteis, frequentemente faltam-lhe recursos para remediar suas próprias carências. E, consequentemente, uma opção preferencial que ajude a atender às suas necessidades, pelo menos as essenciais, pode ser de estrita justiça. Então ele não nega a opção preferencial pelos pobres, mas ele também não exclui a opção preferencial pelos nobres, como diz aqui o documento da exortação do Papa Leão XIV, e também citando, né, a João Paulo II. Assim, a opção preferencial pelos nobres parece quase um sarcasmo atirado contra os pobres. E ele faz dá uma resposta fabulosa. Na realidade, essa antítese entre nobres e pobres tem cada vez menos razão de ser, se considerada a pobreza que vai atingindo gradativamente o número dos mais nobres, conforme é lembrado por Pio XII nas suas alocuções ao patriarcado e à nobreza romana. E o nobre pobre encontra-se em situação mais confrangedora do que o pobre não nobre. Ou seja, o nobre que cai, né, que materialmente fica pobre, ele é pior do que o pobre que já não teve nada. Porque o nobre, ele não pede ajuda. E é normal ele não pedir ajuda, né? O Dr. Plínio vai colocar muito bem aqui. Pelo contrário, o nobre, pelo próprio fato de ser nobre, tem razões para deixar de pedir auxílio. É o que se chamava em tempos idos pobreza envergonhada. E se tinha uma real especial atenção a estes aqui. A caridade cristã encontrava mil artifícios para aliviar a situação dos pobres envergonhados, sem que nada lhes magoasse o senso de dignidade própria. Bom, aqui eu termino, daria para ler mais um pouco aqui de Dr. Plínio, mas de fato fica essa ideia clara e isso é o norte para nós. A opção preferencial pelos pobres que a exortação do Papa faz não é exclusiva e nem deve ser, né? E o documento vai dizer isso, inclusive. E a opção preferencial pelos nobres deve ser quando existe essa nobreza envergonhada, quando tem que haver esse auxílio
para que ele não se sinta diminuído da sua dignidade de nobre, mesmo quando é ajudado. E o pobre, isso se aplica também ao pobre material. Ele deve ser ajudado sem que diminua, sem que ele se sinta menor ou diminuído na sua dignidade. Não, a dignidade é a mesma. Isso é muito bonito. Bom, vamos para o capítulo 3, que é justamente a curva da história sobre a ótica deste tema, né? Pobreza entendido nesses múltiplos significados, né? Um termo multifacetado, né? Como já explicamos. Vai falar, por exemplo, sobre Santo Estevão, né? Que o diácono, a palavra diácono significa dos mais pobres, né? Eles estavam a serviço dos outros. Olha que interessante, uma igreja que se faz pobre com Cristo para servir aos pobres, como várias vezes afirma o documento. Vai falar do diácono São Lourenço, vai falar de São João Crisóstomo. Aliás, tem vários termos aqui que eu sublinhei, esses são bonitos, que eu vou ler agora, né? Com efeito, num determinado momento da celebração, os que possuem alguma coisa e queiram, cada um conforme a sua livre vontade, dão o que lhes parece. Olha que interessante, o dízimo é isso. A pessoa dava e antigamente era distribuído para ajudar os mais necessitados. Hoje em dia fica mais para a igreja, né? Mas a igreja, se ela pega esse valor e ela usa para continuar a sua missão evangelizadora e para auxílios sociais também, nossa, isso é fabuloso. É o que a igreja tem feito ao longo de 2000 anos. Bom, São João Crisóstomo, nem se diga, as frases dele são espetaculares, desse padre da igreja, né? Boca de ouro, porque olha só o que ele disse. Queres honrar o corpo de Cristo? Não permitais que seja desprezado nos seus membros. No templo, o corpo de Cristo não precisa de mantos, mas de almas puras. Mais de almas puras. Mais vale as almas puras do que os mantos preciosos. Claro que tendo os mantos, eles exprimem as almas puras, né? Deus não precisa de vasos de ouro, mas de almas de ouro, né? De que serviria, afinal, adornar a mesa de Cristo com vasos de ouro se ele morre de fome na pessoa dos pobres? Nossa, essa aqui é forte, hein? Olha o que São João Crisóstomo vai dizer. Do que adianta adornar a mesa de Cristo com vasos de ouro se ele morre de fome na pessoa dos pobres? Primeiro dá de comer a quem tem fome e depois ornamenta a sua mesa com o que sobra. Olha que bonito. Não, ele vai falando sobre as ordens hospitalares, prestavam auxílio aos enfermos, né? Me toca muito, ele fala aqui de São Camilo de Leles, né? Fala muito do mosteiro beneditino que acolhia, que produzia, enfim, vinhos, uma série de coisas dava para os mais necessitados, os mais vulneráveis, ensinava ofício às pessoas, né? Os beneditinos são espetaculares. Enfim, é uma verdadeira curva da história sob esta ótica, o quanto a igreja ajudou. Fala de São Domingos também, sobre acompanhar os migrantes. Esse é todo o capítulo 3, eu vou ter que pular, senão o vídeo vai ficar muito longo. Bom, o quarto já é o magistério da igreja no que toca a doutrina social da igreja, né? E aqui são citados, por exemplo, João 23, Papa Paulo VI, né? Papa Paulo VI, vários momentos. Tem também conferências episcopais da América Latina, né? Eu tenho um trecho aqui que eu separei de Paulo VI que é interessante, né? A representação de Cristo no pobre é universal. Todo pobre reflete Cristo. Já falamos mais no começo. Mas ele vai dizer uma coisa que é interessante. A do Papa é pessoal. O pobre e Pedro podem coincidir, pois podem ser a mesma pessoa, revestida de uma dupla representação, a da pobreza e da autoridade. Olha só que bonito. O verdadeiro pobre, o verdadeiro apagado, aquele que quer ser o último, aquele que serve a todos, é o maior, que é o Papa, é aquele que tem autoridade. Nosso Senhor ensina em seus apóstolos na cerimônia de lava-pés. E São Pedro aprende muito ali. Então, Pedro e o pobre. Olha só que coisa. Aquele que mais serve, né, e não que é servido. Este é o que tem mais poder, é o que tem mais autoridade. Aquele que serve
aquele que é pobre para os pobres, aquele que é mais sem relevância aos olhos do mundo e é aquele que mais ajuda aos que também não têm relevância ao mundo. Portanto, são os mais ricos. Olha que contradição, olha que coisa bela, né? Então, é todo assim falado sobre o magistério da igreja, sobre o que a igreja diz a respeito, inclusive, dessas questões sociais. É citado aqui, inclusive, no começo, sobre a Rerum Novarum, quer ver? Aqui, ó. Por exemplo, na carta encíclica Rerum Novarum, de Leão XIII, abordou a questão do trabalho, expondo a situação intolerável de muitos operários da indústria e propondo o estabelecimento de uma ordem social justa. Também Mater et Magistra, de São João 23, promovendo a justiça em dimensões mundiais, né, países ricos que devem estender a mão a países mais necessitados. Bom, tudo isso é dito aqui. Gaudium et Spes também é citada e já vamos pular aqui. Nossa, tem muita coisa bonita, mas não dá para falar tudo. Por fim, a quinta e última parte, que é o desafio da igreja hoje neste novo cenário, né? O cristão não pode considerar os pobres apenas como um problema social. Eles são uma questão familiar, pertencem aos nossos, né? Aqui vai abordar o bom samaritano, né? Novamente o bom samaritano. Então, esse bom samaritano, esse estender a mão, esse aquele que para os fariseus era sem relevância, o bom samaritano, que faz a boa obra, que faz de fato o verdadeiro trabalho de um cristão, de um outro Cristo, né? Isso é importante, né? Tratar como se fossem nossos e não um problema social. Aqui o Papa já fecha o contorno e dá o giro. Agora, sinceramente falando, e com isso eu vou concluir esse vídeo, eu acho que esse trecho, que é o trecho 108, parágrafo 108, do capítulo 5º, que é um permanente desafio, o título, ele fecha, né, o documento, ele, para mim, resume o documento e é a grande virada que Leão XIV faz, fechando o pontificado do Papa Francisco e abrindo o seu pontificado. Então, o grande giro de Papa Francisco para o Papa Leão XIV, o grande giro e a continuidade do magistério da Igreja e a interpretação correta, né, no sentido católico e não apenas enviesada politicamente, filosoficamente, é esse trecho que eu vou ler agora. Então, do vídeo todo, a parte mais importante é o trecho que eu vou ler agora. E quem não leu este documento, não leu a exortação, mas ficar com esse trecho na cabeça, já vai entender tudo, já está resolvido o problema, que é o seguinte. Numa época particularmente difícil para a Igreja de Roma, quando as instituições imperiais estavam a ruir sob a pressão dos bárbaros, o Papa São Gregório Magno advertiu assim aos seus fiéis: todos os dias podemos encontrar Lázaro, e se procurarmos, todos os dias nos deparamos com ele, mesmo sem o procurar. Eis que os pobres, que se apresentam de forma insistente, fazem-nos pedidos, poderão um dia interceder por nós. Não desperdiceis, portanto, as oportunidades de agir com misericórdia e não negligencieis os remédios que recebestes. Ou seja, Nosso Senhor se nos apresenta sempre como Lázaro, na forma de Lázaro, pedindo, né, precisando de um auxílio. E se nós ajudamos, se nós temos essa intercessão, não porque a gente quer aparecer na foto, não porque a gente está com segundas intenções, não, mas fazendo isso de coração puro, como se estivesse fazendo para nosso Senhor Jesus Cristo, às vezes nessa terra já recebemos de volta quando eles podem nos retribuir. Mas mais do que isso, a retribuição que vem do reino dos céus é muito maior. É a essa que nós devemos depositar a nossa esperança, fazer para Cristo, né? Sem esperar nada em troca, porque Cristo prometeu as primeiras cadeiras, os primeiros do reino dos céus, aqueles que são os últimos, aqueles que são os apagados, mas que fazem para outros apagados, para o próximo, para o pobre próximo,
que na verdade ali representa a nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, essa é a reflexão que eu faço a respeito da exortação de Lex T. Daria para continuar mais aqui, mas o tempo não nos permitiria e não vale a pena 1 milhão de vídeos sobre isso. A ideia central já está toda neste vídeo. Mas se alguém quiser se aprofundar, por favor, pegue o texto, está disponível de graça na internet, né? Exortação de Lex T, né? E já vai aparecer. Bom, se você gostou desse vídeo, curte, comenta e compartilha e nos vemos numa próxima ocasião.